Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Começamos mais um episódio do Quadra 27. Vocês estão acostumados a ver aqui meu companheiro de palco Guilherme, mas Guilherme subiu a fama dele, tá? Então, mentira, não subiu não. Guilherme tá no pôde vir, ele tá agarrado com algumas coisas e eu convidei meu grande amigo Edgar Fialho, parceiro da Fialho Imóveis, Ricardo Fialho Imóveis. E ele vai estar me ajudando hoje a entrevistar uma das figuras mais icônicas que a gente tem hoje no mercado, 33 anos de atuação, né? Que é o meu amigo Renato Avelar. Renatinho, muito bem-vindo você está aqui com a gente. Muito obrigado por você ter vindo. Eu até tremo para falar com o Renatinho. Então, para mim é uma honra muito grande, cara. E, cara, obrigado aí por ter aceito aí esse convite e eu tô muito feliz com esse bate-papo nosso. Eric, muito obrigado pelo convite, eu que agradeço a oportunidade de dar contribuição ao mercado. Isso é uma coisa que me estimula muito. Agradecer também aqui ao parceiro Edgar, que tive a oportunidade de conhecer em São Paulo, mas não tinha ainda tido uma conversa mais próxima com ele. Legal. Daqui vai ser até negócio. Tem certeza. Obrigado mesmo, e a todos vocês que participam e assistindo, que têm interesse em ver esse mercado crescer. A gente está num momento muito sutil e esse movimento que você encabeça é fundamental. Bacana, meu amigo. Obrigado mesmo. E assim, Renatinho, para começar, cara, 33 anos de história no mercado imobiliário publicitário, formado publicitário, Sim. mas se tornou corretor. Conta aí um pouquinho pra gente essa sua história. Como é que você entrou no mercado imobiliário? Onde é que você viu essa lacuna? Como é que foi isso? Rapaz, foi uma coisa, uma sincronicidade de coincidências, né? Minha mãe foi corretora de imóveis por 20 anos, numa empresa chamada Neiva Imóveis, que era uma empresa icônica, uma empresa muito, muito famosa aqui em Vitória, né? E eu sempre observei muito o trabalho dela e vi o trabalho do meu pai, que trabalhava na Vale. Meu pai era o gerente da pelotização e era um escravo do trabalho. Meu pai era. Minha mãe tinha uma liberdade, vivia. Enfim, e na década de 90, 1991, eu queria ir embora do Brasil, estava desanimado, o cenário político estava horroroso. Já vou embora para os Estados Unidos. Aí eu tranquei a matrícula e fiquei à toa. Aí passando na porta da Fênix, que foi uma imobiliária, que foi uma universidade imobiliária que teve no Espírito Santo, Marquinhos Moraes, que é meu amigo de infância, me chamou: Renatinho, você está fazendo o quê? Eu falei: não estou fazendo nada. Rapaz, os caras abriram imobiliárias e você não quer trabalhar lá, não? Eu falei: vou lá ver qual é. Lá na Átrio, tinha acabado de abrir. Aí eu cheguei lá na Átrio, em 2 semanas eu vendi um apartamento. Olô. Eu vendi um apartamento, naquela época era dólar, né? Não tinha, a inflação era tão grande. Eu cheguei em casa e falei: pai, não vou embora mais não. Descobriu que Eu recebi aqueles olhos, eu tô rico. Aí ele riu da minha cara: você é um imbecil meu, né? Pelo amor de Deus. Mas naquele momento ele me falou uma coisa que foi muito, muito marcante. Ele falou: meu filho, meu pai era um cara muito inteligente, falava pouco, mas falava, era tramontina ele. Ele falou: meu filho, se é isso que você quer, então eu vou te falar uma mensagem aqui muito importante. O grande segredo do corretor de imóveis, a grande malandragem é ser honesto. E se você fizer isso, ao longo do tempo, você vai conseguir. E eu fui trabalhando com essa massa na cabeça, não tinha facilidade, a desenvoltura que eu tenho hoje para falar, muito tímido eu era, embora não pareça, sempre fui uma pessoa tímida, né? Sempre fui uma pessoa que um pouco diferente das outras, né? As coisas que eu gostava não eram muito as coisas que as pessoas gostavam, meio outsider eu era. E eu fui superando essas dificuldades junto com o esporte, me dando força, na vela e o mercado. E eu consegui prosperar, não foi por talento, foi por esforço. Cara, mas você é um cara que eu vejo que você é meio que uma metamorfose ambulante. Você não para de estudar. Às vezes você não pode gostar de estudar, mas você vê que você gosta de aprender. Quando a gente esteve junto em São Paulo, você falava: cara, eu não vou sentar aqui não, eu vou sentar com esses caras aqui que eu vou absorver. Você é uma esponja e já voltou cheio de ideia e tal. Você acredita que hoje o corretor que começa a trabalhar, se forma no TTI, para de estudar e vive aquilo, qual que é o destino desse cara? Fracasso absoluto. Até se o corretor fizer só o TTI ele vai tirar a prova para ele ter a habilitação para ele poder desenvolver o trabalho dele, né? qualifica, né? Ele fica apto, né? Mas para você ter um conhecimento do mercado imobiliário é muito mais amplo, né? Eu até gravei um curso que você tem a oportunidade de ver e colocar no mercado, mas mais para frente eu coloco, justamente ensinando quais são os prós e os contras da profissão. A profissão do corretor de imóveis, como qualquer outra, exige muito estudo. Infelizmente, é uma profissão que tem uma barreira de entrada muito pequena, ou felizmente até, né? Para a pessoa ser corretor de imóveis não precisa de grandes qualificações, mas isso não difere de outra profissão no sentido de que tem que meter a cara. Então, um corretor, o que difere um corretor de sucesso de um corretor mediano, que seria medíocre, né? E um fracassado?
difere o estudo. Você não tem um médico de sucesso, você não tem um advogado de sucesso, você é um cara que não está lá metendo a cara, participando de congressos e sentando o sarrafo. Então, o profissional de qualquer área que ele tem que fazer só aquilo que ele vai fazer, ele vai ser ou medíocre ou fracassado. Para ele chegar ao topo, ele tem que meter a cara. E tem até uma frase do esporte que a gente usa muito, né? Que quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Massa. Então, o conhecimento, inclusive, é até importante falar isso, que de outros tempos, da minha época, o Coroa falando aqui, o velhinho, o velho da lancha, na minha época, o conhecimento era centralizado. Você tinha o conhecimento em algumas cabeças e em poucos livros. Pouquíssimo. Se você pegar hoje a biblioteca sobre mercado imobiliário, são poucos livros que tem. Poucos. Inclusive, livros antigos são aplicados até hoje, como Dari Travasso. Sim. Né? Então, hoje não. Hoje você tem um conhecimento descentralizado, você tem aí o YouTube, você tem os podcasts, você tem tudo. Então, quem quiser aprende. Sim. Né? Mas E tem até que- fazendo uma referência aqui ao nosso amigo Bruno Lessa, Sim. que é uma máquina, já escreveu 3 livros, 4 livros. 4 livros. Um deles eu li, eu fiquei... muita coisa que eu aprendi foi com o Bruno Lessa. E fenomenal. Tomara que um dia eu tenha a oportunidade de entrevistá-lo, quem sabe até com você aqui do meu lado. Edgar, você é um cara também que a gente já trabalha junto já tem um tempo, e você sempre falou de capacitação, cara. De capacitar a equipe, capacitar a equipe, capacitar a equipe. E chega até a ser chato isso dentro da imobiliária. Você segue essa mesma linha de pensamento do Renato? Totalmente. O que acontece? O conhecimento a gente vai adquirindo, a gente vai estudando, mas se você para, você começa a ficar desatualizado. Porque as coisas mudam, e a gente está num momento que as coisas mudam ainda numa velocidade muito maior do que mudava há 20 anos atrás, né? Então, o que acontece? A capacitação é algo que tem que ser diária ali, tem que ser, sabe? Isso tem que ter um cronograma dentro da empresa para essas atualizações, para esses treinamentos, porque é isso aí que vai movendo o cara para mostrar onde que ele pode chegar, o que ele pode fazer. E por que você acha que é difícil, às vezes, botar isso na cabeça de uma equipe comercial? Isso eu queria saber de vocês estão à frente de equipes comerciais, vocês estão na ponta na operação. Você fala pro cara o seguinte, cara, você tem que se capacitar, por exemplo, melhorar e entender mais sobre momento de compra do cliente, sobre CRM, sobre isso. Mas você vê que o cara, ele fala que entende, mas ele não busca esse conhecimento. Por que você acha que acontece isso? Isso é um problema que a gente tem no mercado. Isso é um grande problema, né? O que acontece, na minha visão, muito se enxerga, o cara tá tendo sucesso ali, o cara tá tendo sucesso, mas não vê por trás que para esse sucesso tem muita coisa acontece de uma forma que você não vê, né? Então, assim, ele sabe que para ele atender melhor um cliente, ele precisa ter um controle melhor. E o que vai fazer isso? É um CRM bom. Você utilizar o CRM de uma forma boa, sabe? Você, um atendimento completo é você saber sobre financiamento, sobre documentação, sobre a cidade, aonde que está sendo a valorização da cidade, para onde está crescendo, qual o tipo de produto que está sendo vendido, qual produto que... Essas coisas são ciclos também. Então, tem época que está mais voltado, o mercado voltado para o 2 quartos, para o 3 quartos, para o 4 quartos. É entender isso. E você só entende isso com treinamento, com acompanhamento de... Você vê podcast, YouTube, você tem muita coisa aqui que você consegue buscar esses conhecimentos. Mas eu acho que a pessoa, ela senta ali e vê que é fácil chegar um cliente para ela e atender, que ela acha que ela não precisa fazer um pouco a mais. Então ela acha que nisso aí ela vai dar certo, ela vai vender, mas a gente vê que a pessoa que não faz mais, ela fica para trás. Você acha que é a busca de atalho, Renatinho? O cara tá buscando atalho? Rapaz, eu vou um pouco além do que o Edgar falou. Eu acho que é perfeita a colocação dele, mas eu vou mais além disso. Eu acho que hoje que o corretor, não afirmo, o corretor que está na imobiliária esperando o lead chegar, ele está morto. Esse corretor está com os dias contados. Rapaz, dá um corte, hein? Eu Isso acho dá um que corte. ele já morreu. Tá morto. Ele não vai subir. Ele só não sabe ainda que morreu. E assim, muitas vezes as imobiliárias, elas estão focadas muito em treinamento, algumas imobiliárias, né? Mas a pessoa tem a aptidão para aquilo, ela quer aquilo, ou ela está ali para tampar um buraco, ou eu virei corretor, eu tenho horror dessa palavra, eu virei corretor de imóveis, ninguém vira. Você se transforma no corretor de imóveis, né? Então o erro começa na contratação.
dessa pessoa. Você colocar um cara que tem aptidão para ser médico, para fazer engenharia, não vai dar certo. Né? Perfeito. Então isso não vai funcionar, vai ser uma perda de tempo para todo mundo. E outra coisa também que eu vejo, hoje a gente vê muita gente na internet, nos cursos, vendendo soluções sem arriscar a própria pele. Né? Boa. Então tem muita coisa, muito curso, muita coisa que se fala e tal, que é conversa fiada pura. Porque o principal não se fala. Que a maior mídia social que você tem hoje, o que mais vende, é isso aqui, ó, olho no olho. Olho no olho. Então as pessoas colapsaram em querer buscar atalhos, ferramentas técnicas que vão achar que vão alavancar ela, indústria de lead, viciada em lead igual viciada em droga, e que não dá em nada, né? Elas não trabalham os relacionamentos de onde vêm os negócios, né? No mundo inteiro, a cada 10 imóveis vendidos, 7 são pessoas os quais os protagonistas se relacionam. Sim. Isso é um dado da Remax, pesquisa mundial. Isso. Então, as pessoas... Quem vende muito imóvel? Quem tem network. Perfeito. Quem conhece produto, tem que conhecer produto, acima de tudo. O cara tem que conhecer o bairro dele, todas as ruas, posicionamento total. Ele tem que conhecer cada milímetro do bairro que ele atua. E eu vejo também outra coisa que, às vezes, os corretores que estão aí no mercado há muitos anos, o cara trabalha com imóvel lá em Guarapari, outro está anunciando uma serra no dia seguinte, aí está anunciando um apartamento de 3 milhões de frente para o mar. Não tem posicionamento, o cara é especialista em tudo, então é difícil isso. Sim. A gente está vivendo um mundo. Quem é especialista em tudo, não é especialista Não é em nada, a gente está vivendo um mundo que a qualificação ela tem que começar pelo relacionamento, né? As pessoas têm que receber um treinamento. Muitas empresas, aliás, a maioria das empresas do mercado não tem uma esteira de treinamento. Isso é uma coisa que a gente vai falar mais adiante, né, na pauta aí. Mas é uma coisa que faz falta muito no mercado isso. Exemplo de outras profissões, né, que existe toda uma esteira de treinamento, de processos. O mercado imobiliário é muito desorganizado. Muito. Ele é muito desorganizado. E ele é um mercado, desculpe assim, mas ele é muito amador, o mercado. Na maioria dele, claro que eu não vou colocar todo mundo no mesmo saco. Meu objetivo aqui não é fazer nenhuma polêmica, mas é fato que é amador. Mas alguns corretores perceberam que se for profissional vai nadar de braçada. E não precisa ser muito, né, Renatinho? Não, e se for muito, Você faz um pouco, você já sai da grande Você massa. pega hoje aí pessoas como, por exemplo, Ricardo Martins, como Guilherme Pilger, né, como a Tati Sete, corretores que viraram autoridades nacionais. Esses caras aí não foi de graça que isso aconteceu. Né? Você vê que tem uma história toda por trás disso. Então, a base para mim são pessoas. E os processos, a segunda ferramenta, e as ferramentas CRM, etc., são aquilo que vai te dar consistência para você entregar toda a base. Não adianta você dar um carro de 500 mil reais para uma pessoa que não sabe dirigir ou não tem boa vontade, né? Isso a gente diz muito na Grow, porque normalmente quando a gente entra com o nosso plano de capacitação, que é uma esteira de 12 módulos, na quarta você tem normalmente rotatividade de equipe, porque o cara não quer estudar. Aí a gente deixa claro o seguinte, cara, o problema foi na contratação. Não é, o problema desse cara não é desenvolver. O problema é que ele nunca quis ser desenvolvido. Ele quer sentar aqui e esperar o lead, como você falou, é uma droga. Virou uma droga de mercado e uma desculpa para não produzir também. E quando você fala de lead, a gente sempre afirma quando a gente entra na produção. Não adianta. Operações maduras, normalmente você tem um retorno de 30% do faturamento de lead em operações maduras. O restante é relacionamento. Imobiliárias tradicionais de 10 pessoas. Né? O restante vai ser relacionamento. Vai ser o cara construir isso na base. E pegando esse gancho do relacionamento, Renatinho, eu queria conversar muito com você a respeito de uma coisa que você se notabilizou no mercado pelas parcerias, ou seja, relacionamento B2B, de formar essas parcerias. E desde a época dos seus outros negócios, a maioria, parece, das suas negociações foram por meio de parcerias com outros corretores. Mas a gente ainda entende que isso é um câncer que tem no mercado. O outro corretor ele quer uma exclusividade onde ele não quer dividir essa possibilidade, fazer um negócio, ou seja, então ele não está vendo o bem do cliente, né? Ele está vendo o bem próprio dele. Né? E você fala muito disso no seu Instagram, nas suas redes sociais, da importância desse mercado ser parceiro. Inclusive, não é de hoje que você fala isso, não. Já tem muito tempo. Olha, muito boa colocação. Eu até pontuo aqui os 3 principais problemas do mercado imobiliário. Estava até conversando antes de iniciar aqui com o Edgar. Os 3 principais problemas do mercado imobiliário: precificação, multiplicidade de anúncio e plataforma e falta de ambiente de cooperação entre os corretores. Esses são os 3 principais problemas. Eu, há muito tempo, por algum motivo, eu enxerguei uma oportunidade. Eu sempre tive muitos bons relacionamentos. Eu sou uma pessoa muito fácil de me relacionar.
E cultivo muitas amizades, e cultivo mesmo, né? Então, o que acontece? Eu sempre tive muitas indicações, desde sempre. Então, o meu foco sempre foi atender os clientes que estavam vendendo imóveis, né? E eu fazia parte de uma rede organizada, né? E até mesmo antes dessa rede, então eu sempre tinha bons imóveis com contrato de gestão comigo. E eu estava com aquele imóvel na minha mão, um imóvel que eu sempre me preocupei demais em precificação, demais, demais. Isso é uma coisa que eu falo lá de trás, eu vejo às vezes. Eu vi programa que eu gravei em 2014 no Rolê Imobiliário com o Marcelo Neves, meu parceiro, falando sobre isso, com o Danilo, a gente confrontando a revista Exame com as análises com a gente, fazendo todos os cálculos. Agora vamos escrever a matéria para a Gazeta, e eu vi que 10 anos atrás eu encontrei uma matéria que eu escrevi exatamente isso. Então, você tendo uma base de bons imóveis precificados, eu preciso de dar velocidade a essa venda. Se eu ficar com esse imóvel embaixo do meu assento aqui, eu não estou prestando um serviço para o proprietário. E eu descobri outra coisa, que eu gosto muito de viajar. Isso foi numa viagem que eu percebi. Eu estava na Alemanha, no carnaval, tinha feito uma indicação, uma captação por indicação, e eu cheguei de viagem, gastei um dinheirão, tinha um cheque de 57 mil reais para pegar na loja do meu colega, porque ele vendeu meu imóvel. Então, quer dizer, quando você tem bons produtos, bem precificados, você não precisa ter muitos não, tá? Se você tiver 10, 15 produtos, você vai viver muito bem. E os outros estão operando a venda para você. Você pode estar com o pé quebrado e tem a pessoa trabalhando para você. Você não consegue também, um corretor de imóveis, fazer mais do que 10 vendas por mês, porque ele não tem braço para isso, é impossível. Só se for lançamento. Aí sim, né? Mas quando o corretor de imóveis ele é um expert em captações, em gestões, ele tem conexões com o mercado, ele tem 200, 300, 400 corretores trabalhando no produto dele. Sabe uma coisa que é interessante, você falou isso aí, eu percebo isso lá dentro do escritório. Os corretores que têm o melhor desempenho são os que querem ter menos cliente de atendimento ao mesmo tempo. Exato, Os menos que é têm, mais. o que tem um desempenho pior são os que querem mais lead, mais lead, Olha, mais lead. você vê, Edgar, Mas isso não parte de um desespero, não, de um cara. Porque tem aquela coisa, né, que sempre o melhor lead é o próximo, é o próximo. Então coloca o lá de trás vai ficando esquecido, vai dando atenção e assim vai. esse é o modelo, vamos chamar de antigo, né? Velho da lancha de novo aqui falando, esse é o modelo antigo, que a transformação para o digital, ela piorou o modelo antigo. Ela piorou o modelo antigo. Né? Quem é ruim ficou mais ruim. Ficou mais ruim. O modelo antigo como é que era? Como é que funcionava a imobiliária antiga, né? Da minha época e da época. O mercado de imobiliárias, ele ficou medieval por muitos anos. De locação nem se fala. Nem se fala, né? Para alugar imóvel é uma dor enorme. Educação até hoje, isso é O locatário passa um sufoco para alugar apartamento, que é inacreditável, né? Enfim. Mas o que acontece? O modelo antigo era o seguinte: a imobiliária, que tinha poder econômico, né? Comprava espaço no jornal, sentava a borracha de fazer anúncio, botava anúncio, e era caro para burro, Cara, né? Então o corretor ficava no escritório esperando o cliente tocar o telefone. Rodízio lá, ele não corria atrás de nada, né? E as comissões eram mínimas, né? Captação 10%, venda 30%, ridículo o negócio, absurdo, hoje não cabe mais isso, né? E o que aconteceu? Com o fim do jornal, foi para o digital. Só que para um cliente buscar no digital é muito pior do que buscar no jornal, Perfeito. porque são informações completamente bagunçadas, né? Eu tive em São Paulo agora, Muitas vezes não tem um filtro, né? não tem fio, rapaz, do Summit lá, a gente estava lá com a Cioli, né, da Remax, ele mostrou um caso, um imóvel anunciado 86 vezes. 86 vezes. No evento de precificação que nós fizemos lá na Remax House, mostramos o imóvel anunciado 29 vezes, com tamanho de 320 a 500 metros quadrados, com 2,690 milhões de preço, a 3 milhões. Quer dizer, virou uma loucura. Né, uma loucura. Então, o sujeito está na imobiliária, esperando que o cliente caia do céu, ele tem uma carteira lá com 200 imóveis para alugar, maioria fora de preço, e a maioria desses imóveis ele não tem a menor gestão com o cliente. Às vezes a pessoa liga para a pessoa, capta imóvel por telefone. Sabe? Tem corretor que capta imóvel do outro, já vai anunciar. Pô, pelo amor de Deus, cara, o imóvel não é seu, tá doido? Renatinho, você falou uma coisa que me espanta, porque a minha área é Jardim Camburi, né? Eu tô lá há 33 anos, então conheço bem. Volta e meia eu entro nesses sites para ver o que está anunciado, e tinha uma casa lá sendo anunciada 147 mil reais. Isso é golpe. 300 metros É. quadrados. Eu pensei, rapaz, tem uma coisa de É errado. golpe. claro. Aí o que eu fiz? Eu tava saindo, passei, eu já conhecia a casa. Falei, cara, essa casa aqui não é 147 mil reais nunca. Aí eu mandei mensagem. Aí a corretora que tava por trás falou o seguinte:
Ah, não, isso aí é uma simulação, possível simulação da caixa de entrada, não sei o que, o imóvel, o preço original dele é tanto. Cara, isso é um desserviço pro mercado, Não, Absurdo. pro proprietário, pra tudo. Olha o nível que não, chegou. isso aí é um problema, tá, que é assim, é caso de polícia isso, né? Porque um profissional que faz isso é uma Pois é. pessoa que está cometendo uma espécie de estelionato, um negócio inacreditável, né? Então, eu vejo que é até bom isso acontecer, tá? É até bom, porque vai em cima do que meu pai me falou lá atrás. Quanto mais pessoas fazendo coisas ruins no mercado, que vão durar muito pouco essas pessoas, que o mercado está passando agora, continuando o que eu estava falando, passando por uma sutil transformação, e sutil e profunda transformação, profunda mesmo. Esse pessoal está na berlinda. E quem joga aberto, quem joga limpo, quem tem padrão de trabalho, quem tem técnica, voa. Você vê que no mercado imobiliário, no mundo todo, sempre foi assim. 80% dos corretores vendem 2 a 3 imóveis por ano. Isso é um dado mundial, tá? Mundial. A Remax tem essa capilaridade para nos trazer esse dado. 15% dos corretores vendem um imóvel por mês. E 5% dos corretores são os top producers que vendem bastante. Essa turma que está aí fazendo esse negócio está nos 80%. E eles vão ser varridos do mercado, porque o mercado não tem mais espaço para Vai se nós. Por profissionalizar. quê? O que aconteceu agora de mais substancial que houve essa mudança, essa pancada que está vindo aí? O mercado imobiliário é um mercado de uma rentabilidade absurda. Né? Eu falo para os clientes que eu não foco no dinheiro nunca, numa comissão, no trabalho, nunca foco na comissão, mas eu sou muito bem remunerado pelo que eu faço. Muito bem remunerado. Eu ganho muito bem pelo que eu faço, pelo serviço que eu presto. Né? E as pessoas de outras profissões perceberam isso. Então você tem pessoas com formação de advogado, com excelente qualificação, você tem engenheiros com excelente qualificação, você tem arquitetos, a minha empresa tem 2 arquitetos trabalhando lá, tem uma ex-diretora de hospital, que viram que ali é uma oportunidade de fazer uma Extremamente carreira, rentável. É uma de construir lacuna uma ali, né? carreira. Mas quando enxerga de uma forma profissional. Claro, mas elas viram não como para ganhar um dinheiro, virar corretor, não, eu vou seguir uma carreira aqui nisso aqui. E ganham muita grana. Então essas pessoas estão estudando pra caramba, e essa curva de aprendizado que era longa ficou curta. Então, o cara que tem lá 10, que eu mesmo tiver 33, 40 anos de mercado, se eu não me atualizar, eu tô fora do jogo. Porque a turma tá vindo de bicho. Tá vindo de bicho. E tá vindo conhecendo com força, Um posicionamento legal. posicionamento, com conexões, com parcerias, de uma forma leve de trabalhar, calcada em ética, que é a base de tudo, que é inegociável. Né? Então, o mercado passou por uma transformação graças aos atores que eu falei, como Guilherme Pilger, como Ricardo Martins, são os caras, são os trilionários aí, Altamiro Rocha, que estão mostrando para o Brasil inteiro que se você meter a cara, você vai ganhar um salário de um juiz, de um médico conceituado. E ganha mesmo. Sim. Mas é o seguinte, né? O mercado imobiliário tem um filme antigo, chama O Sucesso a Qualquer Preço. Esse filme é com Jack Lemmon, com Alec Baldwin, um filmaço, é um filme muito, muito profundo. E é a história de uma imobiliária americana. E o diretor da imobiliária falava o seguinte, ó, concurso de vendas, tá? Primeiro lugar, um Cadillac Eldorado, era anos 80. Segundo lugar, um jogo de faca para churrasco. O terceiro lugar, um pé na bunda. Pé na bunda não existe mais coisa de filme americano, mas o mercado imobiliário é isso. Não adianta você trabalhar e ser medíocre. Como, por exemplo, um funcionário que chega na empresa de manhã, trabalha o dia inteiro e vai embora à tarde fazendo o que ele tem que fazer, o médio, ele vai sair no final do mês com nada. Com nada. Enquanto o outro que está do lado, que se esforçou mais, sai com 30, 40, 50, 100 mil reais no bolso. Então, o mercado imobiliário se transformou num mercado mais profissional, está se transformando em muito profissional, não vai ter espaço para amador mais, não vai ter. Não vai ter. E as pessoas estão vendo que é um mercado de alta rentabilidade. Por outro lado, quem está na parte da aquisição do imóvel, cliente final, isso vai ficar claro para ele, patente. Até porque as informações estão circulando abertamente. Ele está vendo com quem ele está falando. Né? Então, o mercado imobiliário, eu vi, inclusive, Edgar, lá no Conecta Imóvel, eu tive lá em 2015 e tive ano passado. Você deve ter percebido isso também. O nível dos presentes era muito alto. Em 2015 era uma turma. Você via lá sem firula, né? Você via que era a turma que não estava muito caprichando no visual, que a turma não estava muito preocupada com aquilo ali, estava meio. Nos últimos anos mudaram. O pessoal Isso de mudou alto bastante, nível, né? pessoal muito. Palestras, mais palestras. O pessoal lá pra fazer festa, Oba-Oba 2015. Era para uma festa, cachaça, não sei o quê, não sei o quê. Agora é palestra, foram mais de 100 palestras. O pessoal focado. A palestra do Ricardo Martins tem quase 2.000 pessoas, pelo amor de Deus. Né? Deixa eu fazer uma pergunta. Há anos atrás, a gente fez uma permuta de um condomínio, a gente foi fazer um lançamento, o cara da construtora falou assim, ó, você vai fazer o seguinte, você vai para Belo Horizonte, você vai ficar uns meses lá na empresa que vende meus produtos, pra você entender, tal, como que era o trabalho.
Eu fui, cheguei lá, era um prédio de 7 andares, uma coisa assim, completamente fora. O Gribel, não sei se você conhece. Não, Gribe. Gribel. Gribel, É um não. cara grande até em Belo Horizonte. Depois ele entrou na Brasil Brokers e tal. É, cheguei lá, eram 500 corretores. Uma coisa completamente Ô, fora da louco. curva. Aí eu agarrei num gerente lá e conversando, e falou, cara, o estilo da empresa é o seguinte: 90% dos corretores a gente quer rotatividade. Pneu. Por quê? 10% é o pessoal de performance que consegue segurar, Moda antiga. mas não, Moda antiga. isso tem muitos anos. E esses 90 a gente quer que o cara que rode. Por quê? Porque eu quero que o cara que entra aqui e venda para um, dois parentes, um amigo, depois ele vai sair do mercado, vai entrar um outro, vai fazer a mesma coisa, e isso vai me dar o volume. Isso é um absurdo. Isso é um É absurdo. lamentável. Isso já parou. Mas pegando o gancho do que você falou aí sobre esses novos profissionais entrando, que eram de outras áreas, advogado, arquiteto, engenheiro, essas coisas. Você acha que esse pessoal entrando, subindo o nível, onde você vê que tem o melhor posicionamento, o melhor entendimento, busca um maior conhecimento, você acha que isso vai diminuir o número de corretores no mercado e segurando esse sarrafo lá em cima? Essa mudança, ela está iniciando agora, é uma mudança muito sutil, né? A curto prazo não vai diminuir. Não vai, até porque é uma profissão que não tem barreira de entrada, né? Então as pessoas Muito fácil. vão entrar. E a maioria das pessoas que se formam com TTI não sabe absolutamente nada do mercado imobiliário. O TTI Nada. ele é somente um Nada. credenciador para você A gente trabalhar. teve a oportunidade, alguns Ele parceiros da nossa rede tentarem recrutar algumas pessoas que estavam recém-formadas e realmente muito cru o processo. Muitas pessoas nem sabem nem como é que funciona a profissão. Então, inclusive também já existe uma saída muito grande de corretores de imóveis por ano, muito créditos cancelados também já existe. O que vai acontecer, Edgar, num período de médio e longo prazo, já está acontecendo inclusive aqui em Vitória, no mercado nosso, Vila Velha, presumo também, que poucas empresas detêm mais de 90% do mercado. Isso já acontece. Então você vê que o mercado imobiliário, de tudo que é vendido, são aquelas empresas conceituadas, aqueles corretores conceituados que vendem. O resto, aquela massa de manobra que é pneu, que fica se permitindo ser usado por uma consultora, porque não se valoriza, Sim. porque não aprende, porque não estuda, porque não entrega resultado, esse cara vai ficar, vai pastar, e não vai ficar, e não vai ficar. Então, sempre vai ter muita gente, né? Mas sempre poucos vão vender muito. Sempre poucos vão vender muito. Perfeito. E, Renatinho, agora vamos falar de uma situação que você é um cara que sempre foi de rede, né? Como a gente falou, de relacionamento. E você, recentemente, em menos de um ano, você adentrou a rede Remax, né? Que tem um modelo de negócio muito bem definido e focado no cliente Vendedor. E vendedor. no cliente corretor. Exato. Que é diferente do modelo tradicional que foca no quem está comprando, né? É. E como você vê isso? Você vê que é um modelo mais profissional? Como é que foi essa entrada sua? Como é que você conheceu? Como é que foi essa conexão? Cara, essa história é bem legal. Eu sempre muito irrequieto, né? Sempre muito irrequieto. Fazia parte de uma rede maravilhosa, que eu aprendi muito lá, mas havia muitas coisas que eu gostaria que fosse um pouco diferente, né? E não só a rede que eu fazia parte, mas também como todo o mercado. Eu gostaria que o mercado tivesse mais profissionalismo. Eu sempre lutei muito por isso. Eu sou um defensor do profissionalismo do mercado imobiliário. Sou um cara que luto muito por isso. No final de 2019, eu mergulhei, no bom sentido, né? Durante o Réveillon, eu não gosto de praia. E fui para Guarapari com a família, fiquei dentro de casa estudando. Eu meti a cara e desenhei um projeto, fiz uma análise SWOT de todos os players do mercado imobiliário. Corretor autônomo, associado, imobiliária, house, rede, franquia. Fiz uma análise completa disso tudo. E dali surgiu um projeto que eu tive uma ideia, pink o cérebro, vamos dominar o mundo. Tive uma ideia inaplicável, mas que foi um ponto de partida, de criar um modelo MLS no Brasil. Né? E esse modelo MLS é o modelo americano, que é o mais moderno do mundo, né? É um Multiple Listing Service, onde os corretores têm um credencial e têm toda uma estrutura e um formato para trabalhar. Dali saiu uma ideia de montar o negócio, eu chamei algumas pessoas, Fabinho Russo, chamei o Cobelli do Banz, para tentar modelar esse projeto, ficar muito caro, e era de muito longo prazo. Eu arquivei esse projeto, dediquei meu curso durante a pandemia, para não ficar doido e tal. E aí eu tive a oportunidade de uma reunião que aconteceu entre os parceiros da minha antiga rede para conhecer um novo modelo, né? A reunião foi para o pessoal da Remax, a reunião não foi boa, eles foram muito mais sabatinados do que puderam falar, mas eu percebi que tinha alguma coisa diferente ali. Falei, opa, tem alguma coisa diferente.
E aí eu falei, poxa, mas o Master franqueado, ele é até meu amigo, mas assim, eu não estou entendendo muito bem como é que funciona para o franqueado, né? Quando a pessoa vai comprar uma franquia, ela quer conversar com o franqueado, né? Estamos até puxando de orelha de Aloysio, dá um bocado disso aí, mas tem que falar. Eu fui em São Paulo. Eu fui em São Paulo ver como é que funcionava. A operação. Eu fui em São Paulo, porque assim, então eu estive lá em 4 empresas, né? Tinha feito algumas. E quando eu vi o formato da operação, eu falei, meu Deus do céu, o formato que eu demorei um tempão para desenvolver está pronto. Bem desenvolvido. Está pronto, é um formato que tem treinamento pra caramba. A Remax não é uma imobiliária. A Remax é um campus universitário. Ela é uma empresa que ela foca na formação de pessoas. E todo o trabalho tem início, meio e fim, tem processos, coisa que o mercado não entrega, processos. Então tem a Universidade Remax, que ela é completa, até exaustiva, eu diria, a gente estuda demais até, mas tem que estudar demais, né? A gente tem palestras, ciclos, eventos o tempo inteiro, qualificação, qualificação, qualificação. Então a Remax, pelo modelo de trabalho que ela testou no mundo inteiro durante 50 anos, em 119 países, aí a pessoa fala, mas no meu país é diferente, aí eles chegam lá, exatamente não é diferente nada, só muda a cultura. Ela desenvolveu uma forma de trabalhar que ela percebeu que quando você foca no cliente vendedor, você tem 80% de chance de fechar o negócio. E trabalha cerca de 8 horas. E para trabalhar com cliente comprador, você trabalha 32 horas e tem 20% de chance de fechar o negócio. Então eu falei, poxa, é o modelo que eu quero, porque eu tenho relacionamento, eu gosto de equipes, eu gosto de trabalhar em grupo, né? Então eu posso prosperar. E eu não conseguia crescer minha imobiliária antes da Remax. Eu não conseguia recrutar gente, porque o comissionamento do mercado é muito baixo. E o corretor que começa a produzir muito bem, ele pula fora, monta o imobiliário dele. Aí ele vai parar de vender, vai ter que administrar, cuidar de lead, não sei o quê, e tira o foco principal. Aí dá merda, né? Então, e a Remax, ela tem um formato de um plano de carreira que eu tinha 3 corretores quando eu era da minha antiga empresa. Hoje eu tenho 23 corretores. Mas não é qualquer um que 23 fica, não, pelo que corretores. você Eu está estou com 10 explicando. corretores aptos a trabalhar e 13 em formação. Não, mas não é Não, qualquer um que fica, não, porque não. aparece que a barreira, treinamento, capacidade, é uma É coisa. uma universidade. O cara, ou ele passa de ano, ou ele desiste ou ele toma pau. A da Remax não tem almoço grátis. Ela dá a vara, não dá o peixe. A Remax, se a pessoa não trabalhar, não acontece nada. Eu mesmo estou trabalhando o dobro que eu trabalhava. Até porque a fase da decolagem é uma fase que tem muito mais, precisa de muito mais empuxo, né? Faz energia. Até porque nós saímos de um modelo totalmente do mercado aberto, né? Que todo mundo, eu saí com mais de 125 imóveis da minha rede e fui com 8 para a Remax, já vendi os 8, logo rapidinho já vendi, já ranqueei no Brasil, já consegui resultado e tal. Enfim, menos é mais, um trabalho focado, o trabalho de formação dos profissionais demora, o corretor não chega e aprende a trabalhar um mês, um formato para uma franquia amadurecer e para um agente franqueado, que é o corretor, que é o empresário, amadurecer, são 8 meses mais ou menos, para ele performar, tem que ter paciência para aguentar, mas o comissionamento é gigante. Então, o corretor que trabalha para a Remax, ele passa a ser um associado da Remax. Então, eu tenho retenção. Eu posso pagar até 70% da comissão para ele e ele ajuda a contribuir com os custos da empresa num FII mensal. Então, o corretor, não é só o contrato, ele que me contrata. Porque eu ofereço a maior imobiliária do mundo, presente em 119 países. Eu fiz negócio, indicação de Bauru, estou vendendo casa em São Paulo, Belo Horizonte. Estou conectado com o Brasil inteiro pelo referenciamento, né? 622 lojas. Então, eu tenho uma capilaridade, uma velocidade de venda enorme para atender o meu cliente e reter o meu corretor e pagar muito bem a ele. Então, nesse modelo, eu trouxe alguns corretores muito bons no mercado para trabalhar comigo. Estamos formando alguns outros. Alguns vão passar de ano, outros vão tomar pau. Mas a minha meta é chegar até o final do ano com 30 agentes e 16 top producers. E uma coisa que você está deixando claro desde o começo. Não tem atalho. Você está trabalhando o dobro, não é fácil a caminhada, o empuxo é maior, vai te trazer um retorno, mas você sabe que você tem que trabalhar e estudar o dobro. Exato. Meu momento de conversão foi muito confortável, porque eu estava performando muito bem na pandemia, como os corretores que se dedicaram, performaram muito, né? Ganhamos muito dinheiro na pandemia. Estava no auge da minha produção, né? Mas eu preferi dar um passo para trás para dar 2 para frente. Eu falei assim, eu vou voltar para aprender tudo de novo, voltar para a sala de aula, vou apanhar, vou ter que estudar, né? Vou ter que seguir regra firme, né? E estou seguindo as regras firmes, que é doloroso para quem é empresário, deve ter chefe, né? Mas a gente tem chefe, né? Nós temos um chefe e temos que seguir, porque o principal é eu estar dentro de um grupo mundial que rema na mesma direção, com uma cultura absurda.
A cultura da Remax é uma cultura de todo mundo, um ajudar o outro, que a gente estava conversando aqui antes com o Edgar, que os corretores não se ajudam. A Remax é impressionante, Edgar. Você precisa de um negócio, liga para São Paulo, o cara te ajuda na hora. É impressionante como as pessoas, todo mundo rema na mesma direção. Então, é isso aí. Estou Perfeito. fazendo a propaganda danada aqui. Não, mas até Vou querer o bom. meio, regional. Não, mas até bom porque, assim, eu conheço também o modelo da Remax e em nenhum momento se fala em não ter parceria ou exclusividade. Não, Se é a fala na base, verdade. É a base. Não é que você, por exemplo, tanto que a gente está aqui com o Edgar, que trabalha no mercado aberto, mas tem muito filosofia dentro da Remax, porque é uma filosofia de profissionalismo de um modelo americano que vem para cá, né? E até entra na minha próxima pergunta para vocês dois, que é a respeito de precificação. Eu já tive a oportunidade de participar de 2 eventos que você fez de precificação. Se Deus quiser, agora eu vou participar do terceiro. E a gente vê que isso é um câncer no mercado, é um cancro. Não sei. É impressionante como as pessoas que trabalham com isso são especializadas nisso, mas têm uma dificuldade muito grande de fazer até um método comparativo, né? E pelo que eu vejo, tanto na Remax, e eu sei que na Fialho também, apesar de não ser Remax, existe uma obsessão pelo preço correto. Isso é fundamental. Então, eu gostaria que vocês falassem até um pouco isso. Você como uma empresa de rede e até o Edgar, que está fora da rede, pela Ricardo Fialho, como vocês enxergam isso no mercado? Porque você não precisa estar na rede para ser profissional. O exemplo está aqui. Não, de jeito nenhum, pelo Né? amor de Deus. Isso é uma colocação que eu fiz do meu negócio, mas nós Sim. somos um mercado é único. Por favor, Edgar, com você a palavra, irmão. Beleza. Cara, essa questão da precificação é algo que a gente bate bastante lá. Eu sei com treinamento lá dentro da gente, você já deve ter escutado falar. Porque quando a gente fala de um mercado que ainda é muito despreparado, falta ainda muito conhecimento, né? Qualquer coisa vai indo. Então, assim, quando você faz um trabalho e você investe em treinamento, melhoria de estrutura, criação de conteúdo, essas coisas, e você começa a esbarrar no mercado, onde o mercado ele trabalha de qualquer forma o produto, trabalha o produto de qualquer forma, isso acaba impactando todo mundo, né? Então, assim, essa é a importância de você entender o porquê, por que que vale mais, por que que vale menos. E até entender da metodologia. do- Existe do metodologia porquê, de precificação. Isso, Não é você olhar e falar o seguinte, vale tanto. Né? É. Existem métodos para isso. Não, exatamente, porque o que acontece? Hoje você percebe muito que assim, o proprietário falando, o meu imóvel vale tanto porque eu vi ali do vizinho que falou que vendeu por tanto, ou tá ali naquele portal que por tanto, tal, tal, tal. O que acontece, às vezes, o corretor também sem preparo, o que ele faz? Ele aceita qualquer coisa que o proprietário fala, ou joga para cima para agradar o proprietário e pegar o produto. Ele vai realizar a venda? Provavelmente não. Provavelmente vai ter uma frustração ali na frente, porque não tem jeito. Vai acabar entendendo ali que o preço é diferente do que conversaram, do que definiram. E às vezes essa frustração é ruim na relação. Então, se entra de uma forma bem feita, bem alinhada, o sucesso da venda, você fica muito mais perto. E parece que a gente tem um dado, antes de passar a bola aí para Renatinho, acho que Renatinho vai falar isso até melhor do que eu, que a média de venda de um imóvel de terceiro no mercado é quase 400 dias a partir do momento que ele é anunciado, muito por conta do preço errado. Porque Assim, entra no mercado com o preço errado e isso demora para poder ser vendido. mas isso aí também eu acho que assim, essa demora, até, desculpa eu entrar agora, essa demora também ela envolve muita coisa, envolve o corretor não ir conhecer o imóvel, não fazer o material correto, não ter informação, então aí junta um monte de fatores que Mas faz o preço com não seria o principal, você acha? Sim, mas assim, é muito importante também entender que, por exemplo, É um conjunto. né? é importante quando você faz uma captação, você conhecer o imóvel. Isso é uma coisa que é básica. Isso não tem nem como fazer a captação desse imóvel. Isso é uma Não coisa existe básica. captação sem você conhecer o imóvel. Mas isso acontece muito. Eu vou no casar mercado. com a mulher sem ter beijado ela? Tá doido? Como é que Mas, pode? mas é algo que acontece demais no mercado. Então, assim. Isso é amadorismo, pô. Isso aí é Então, discriminação. Aí você não faz a foto, aí você recebe foto do proprietário, aí recebe aquelas fotos horríveis, aquilo que não. Sabe? Então, assim, é um conjunto, mas a questão do valor é algo que é fundamental de ser trabalhado. E aí, Renatinho? Eu vou mais além, cara. Vou bem mais além, né?
eu vejo os 3 problemas do mercado, já falei, né? Cara, existem vários métodos de avaliação, né? Método comparativo direto de base de dados do mercado, método evolutivo, método de geração de renda, tabela de Rosati, tem uma porrada de método, e tem o método do achômetro, bola de cristal e chute. Né? Que é o. São os que mais utilizados são esses 3. O cara chega lá, mas eu acho que vale tanto. Pelo amor de Deus, não tem condições. Não existe você pegar um imóvel para vender sem ter um laudo apresentado para esse proprietário. Como é que você vai defender o preço de um imóvel para um comprador se você não tem um laudo? Para o vendedor, você está maluco. O cara que não conhece o imóvel, deveria ser proibido esse cara colocar esse imóvel dentro da empresa. É o que acontece no mercado aberto. As empresas têm lá 200, 300 imóveis para vender, 299 estão fora de preço, né? Não vai vender, porque o cliente fala assim, não tenho pressa para vender. Não ter pressa para vender não significa que você vai vender por mais do que vale. E também não tem imóvel ruim, não existe imóvel ruim. Existe imóvel fora de preço. Exatamente. Eu já vendi aqui uma kitnet na ladeira da Santa Casa, que foi o melhor negócio que o cara fez na vida. O cara veio da comunidade, comprou com fundo de garantia, a janela era de basculante em cima. E tem apartamento de frente para o mar que está 8 anos à venda, 7 anos à venda, que é o mico do mercado. Então, o que acontece com o apartamento está fora de preço? Que o profissional que topou isso, que pegou o proprietário, que às vezes, porque ouviu dizer, porque enjeitei. Quando fala enjeitei, é mentira. Na hora. Isso aí já é macaco velho. Né? Então, o que acontece? Esse cara pega o imóvel fora de preço, ok? Não consegue vender, começa a colocar outro corretor, acha que não vai vender. Outro corretor acha que vai vender. Daqui a pouco o imóvel dele, que o problema não é visibilidade. Está queimado o imóvel dele. O problema é preço. O imóvel só não vende por 2 motivos. 2 motivos que o imóvel não vende. 2. Preço e visibilidade. Ponto final. O resto é obrigatoriedade, né? Conhecer o imóvel, saber apresentar, lógico, né? Isso, até a apresentação do imóvel não é tão importante nesse contexto, porque se tiver preço tá valendo. Eu tô comprando um apartamento todo ferrado, pô, tô pagando por isso. Né? Eu sei o que eu vou ver. Um anúncio tem que ser real, né? Não ficar contando historinha de carochinha pro cliente chegar lá, tá esperando uma coisa ver outra, né? Que essas pegadinhas que tem que é uma perda de tempo. Outra coisa que é inacreditável, o corretor no seu imóvel sem preço. Já tô dando risada. Né? Pô, se tiver uma loja de roupa, se não tiver o preço da vitrine, eu não entro. Quanto ele tá perdendo? Melhor exemplo. Mas o corretor, ele, quando é com ele sente a dor pô, eu não concordo que isso que não tem preço. Mas ele faz. Mas ele faz. Mas porque é burro. Não, sim. Porque se ele for pensar um pouco, ele vai pensar, meu Deus do céu, quanto mais claro. Por isso que é bom contrato de gestão, Edgar. Porque a comunicação, ela tem que ser assertiva. A gente no mar, na navegação, a gente não fala, por exemplo, rumo 110, rumo 110. Porque quanto mais precisa for a sua comunicação, melhor resultado você vai ter assertividade. Então, quando você tem um contrato de gestão do imóvel, você pode ir de peito aberto para o mercado, você vai fazer parceria. Você pega o contrato de gestão para partir para o mercado, para vender rápido, pelo melhor preço possível. Vender pelo preço justo, mas não está preocupado se eu vou ganhar comissão integral, não estou nem aí. Eu estou preocupado em gerar o mercado e ganhar indicação. Outro. Então, quando eu tenho um contrato com gestão, eu tenho a obrigação de entregar um serviço alto para o cliente, que eu estou prometendo ele através do contrato de gestão. Eu tenho que entregar um serviço, fazer uma apresentação espetacular do apartamento, investir em mídia. Eu vou colocar dinheiro, contratar, chamar o nosso mago, Danilo, para gastar dinheiro no imóvel que eu não tenho contrato, só se eu for doido. O imóvel está em 30 imobiliários, eu vou fazer um vídeo para o seu imóvel. Pô, mas eu vou gastar R$2.000, para quê? O outro vai vender. O outro vai vender? Não tem condições, então. Você tem que fazer esse trabalho todo para poder proteger e você vai para o mercado comunicar a informação ipsilíteres. Condomínio é tanto, IPTU é tanto, é rua tal, é andar tal, é a posição tal. Quanto mais informação tiver, melhor, porque o pessoal está de saco cheio de bombardear de informação na internet. As pessoas estão over-information, ninguém aguenta mais. E só para deixar claro, pessoal, como é que Renatinho é obcecado por questão de preço, ele faz eventos de precificação, que é um serviço que ele presta ao mercado, é gratuito e os profissionais podem comparecer. Isso. Ele já fez alguns, ele fez 2, eu tive a oportunidade de comparecer em 2, eu vou agora no 3º. E é muito legal porque ele pega o imóvel de uma pessoa e ele faz as 3 metodologias que existem, né? Evolutivo. A gente faz o que for possível, às vezes geração de renda, para encontrar a convergência. Então, assim, se todas caminharam para o mesmo canto, significa que você fez uma precificação aqui. E, ó, Eric, bacana falar isso, né? Não é porque, como diz Danilo, não é porque eu estou perto de mim, não. Mas esse trabalho que eu faço dessas palestras, né? É um trabalho que eu faço que seriam concorrentes, né? As pessoas que julgavam, Max, você é concorrente. Não. Todos aqueles que operam no mercado imobiliário estão lá, que seriam concorrentes, não são meus parceiros.
Porque eles são meus clientes. O principal cliente é o dono do imóvel, o segundo são as imobiliárias. Ah, Olha como é que eu vou trabalhar muito mais rápido, me conectando com o mercado para encontrar um comprador para o meu imóvel, que talvez o Edgar já possa ter posicionado, do que eu cair na indústria de lead. Sim. Você está entendendo? Prioridade. mandou né? bem agora. Indústria de lead, é isso Então, aí. é indústria de lead. Né? E indústria de lead é indústria de multiplicidade de anúncio portal. Isso. Né? Então, o que acontece? A gente vai ter esses eventos onde todo mundo vai lá para evoluir o sarrafo do mercado. E a aderência que teve dessa turma mostra claramente o que está acontecendo com a mudança sutil do mercado imobiliário. Você vê as pessoas como elas estão com sede de conhecimento, estão de peito aberto, estão indo para parcerias, né? Inclusive, acho que ainda falta uma coisa que a gente precisa de pensar isso juntos. Nós precisamos de organizar uma plataforma MLS para colocar a gestão do mercado todo, porque os grupos de WhatsApp funcionam, mas é muita informação. Eles não conseguem se organizar. Você se perde ali. Né? Não tem Então nós foco, precisamos né? de ter, criar junto a alguma entidade, vamos buscar isso aí. Fica uma ideia, uma semente lançada aqui agora. Nós precisamos de colocar um ponto de aterrissagem para essas informações qualificadas, contratos que têm gestão no mercado, para todos se comunicarem e a gente chegar no modelo americano, que o imóvel lá é vendido em 15, 20 dias, pô, pelo amor de Deus. Né? Porque tudo lá é aberto, né? Então a gente pode chegar esse momento vai chegar. O Brasil tem sido de vira-lata, mas nós somos um país de pessoas fenomenais. Nós somos um país que tem uma pegada em desenvolvimento de ideias genial. Tá? Nós temos um povo maravilhoso, nós temos um mercado aqui no Espírito Santo que ele começou a qualificar muito antes dos outros mercados do Brasil. Esse movimento de qualificação que aconteceu aqui em Vitória, principalmente, na década de 90, onde jovens universitários de um bom perfil, eu diria, de informação, de formação, né? De pessoas que tiveram a oportunidade de ter uma qualificação, que estariam escolhendo uma carreira, escolheram ser corretor de imóveis, ao invés de se transformarem porque não tinham conseguido nada, profissão de quem não tem profissão. Esses jovens escolheram ser corretor de imóveis e muitos deles estão milionários hoje aí. Exemplo de Marcos Murad, de Juarez, essa turma que tudo começou lá atrás e que botou para quebrar. E isso fez com que essa turma tivesse escolhido esse mercado naquela época, e era uma turma que se conhecia, cidade pequena, começou a haver um ambiente de muito respeito entre os concorrentes. Então esse ambiente de respeito, de ética, que começou aqui na década de 90 aqui em Vitória, ele resvalou e ele criou um mercado um pouco mais organizado do que os demais, né? Perfeito. Eu já tive a oportunidade de trabalhar em Vila Velha com a filial, realmente Vila Velha é um pouco diferente, mas está mudando muito agora. Graças a pessoas como o Gabriel, como o Edgar. O Gabriel também, que trabalhou com você, um cara também bacana pra caramba. Né? O Edgar, tem uma turma muito boa lá, o Maurício Schneider, tá uma turma fera lá. Mas enfim, então é isso aí. Bacana. E aproveitando esse gancho de uma coisa que o Edgar falou antes, que essa é uma preocupação que vocês dois têm. Gente, por isso que eu tô falando. Aqui a gente tem uma pessoa de rede e uma pessoa que não trabalha com rede, mercado aberto. E os dois profissionais. Então não existe esse negócio de tem que estar na rede ou não tem que estar. O negócio é a pessoa querer se desenvolver como profissional e sempre focar em oferecer o melhor. E aqui eu tenho duas pessoas que fazem um investimento muito grande em oferecer o melhor produto e mostrar esse melhor produto. Né? Então, assim, como vocês enxergam essa questão de você ter a melhor imagem, o melhor produto, sabe? É você fazer uma arrumação para você não tirar qualquer foto. Porque a gente ainda, às vezes eu chego numa imobiliária, aí o corretor vai me mostrar a foto, ele mostra e fala, esse aqui é o banheiro, é metade do vaso assim, que ele tinha, sabe? Então, de repente, eu tenho aqui Edgar que terminou de fazer um investimento grande, né? E ambos trabalham com o mesmo fornecedor, pelo que eu tô vendo. O Danilo. Né? Então, assim, como é que você vê essa questão da imagem, seja foto ou seja captação, para aumentar a velocidade da venda de imóvel? Eu acredito que a imagem é tudo. Né? Então, assim, a coisa que mais impacta é a imagem, a organização dela. Então, assim, a gente vem, voltando a falar do que era o mercado, a gente vem dessas coisas que corretor coloca uma captação e acha que aquilo ali tá bom. Entendeu? Que acha que com aquilo ali vai conseguir vender, vai bater o cliente, isso, aquilo. Só que não tem jeito. Se você quiser manter qualquer linha lá, você trabalha de qualquer jeito. Mas eu acredito muito que tudo pode ser feito de uma forma muito melhor. Então, assim, você vai captar o imóvel, você vai fazer a captação, você vai fazer a foto, você pode fazer a foto num padrão melhor. Você vai fazer um vídeo, você consegue fazer um vídeo num padrão melhor. Exibir ele no seu site, você consegue exibir mais informações com que o cliente, que quando estiver consumindo, estiver utilizando lá, ele consiga entender e absorver as informações da forma correta como tem que ser. Deixando mais claro,
Renatinho, deixa de vender por ter imagem ruim? Claro. Isso é óbvio. O Edgar foi cirúrgico. O que acontece? Aí a gente volta para o mercado desorganizado, mercado organizado, profissional e não profissional. Aquele profissional que trabalha com um monte de anúncio, que não faz precificação, que trabalha pegando tudo que tem para vender, achando que quanto mais imóvel tiver na carteira dele, melhor, o que acontece? Ele não tem tempo. Ele não tem tempo, então ele vai fazer tudo mal feito, né? Então ele vai pegar aquele apartamento todo bagunçado, vai colocar foto de vaso aberto, de não sei o quê, até de objeto, que já teve até calcinha em cima da câmera, já teve foto já. Por quê? Porque ele não tem condições de prestar um serviço de qualidade. Por quê? Ele está pegando um produto, está fora de preço, não sabe para vender, ele está tirando foto, ele depende única e exclusivamente de um fator para vender esse imóvel. Sorte. Mais nada. Mais nada. O que acontece? Um movimento que a gente fez lá dentro do escritório, eu acho que você até pegou uma parte desse movimento, foi o quê? A gente saiu do nosso CRM com 800 imóveis, a gente caiu para 400. Então a gente fez a primeira podada ali de Você tem produto. quantos agentes lá na sua empresa? São no total 12 pessoas na parte comercial. É complicado você fazer 400 gestões com 12 pessoas. Hein? Não, aí a gente sofria com a falta de atualização, Quase 40 imóveis falta de por pessoa, qualidade e tal. Então a gente cortou o que a gente não trabalhava, então caiu para 400. Desses 400, agora a gente está num outro momento que a gente vai fazer mais um ajuste no que a gente trabalha. O seu número vai ser 200. Provavelmente vai cair para os Que é o 250, estudo mundial, 300. 20 contratos por O que aconteceu muito lá na Fialho, e foi até um trabalho que a gente pegou essa parte quando você estava fazendo essa mudança, deixou de trabalhar áreas que não trariam tanto retorno. Não é que não traria. A gente tinha produto em área que a gente não tinha um histórico de venda. Pois é. Assim, não adianta você pegar. Não estava posicionado. Tá o quê? É só um número a mais que vai ficar desatualizado no sistema. Não é só botar na prateleira. O sucesso não é só colocar na prateleira ali o máximo possível de produto. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Exatamente o tempo todo isso aqui é diferente. Né? Então, assim, por isso que eu acredito, e nesse momento agora o que a gente está fazendo lá, que agora a gente tem um cara, filmmaker full time lá dentro do escritório, isso, o pessoal do tráfego, a gente montou uma estrutura exatamente para o quê? Para ser mais objetivo nos produtos e trabalhar ele de uma forma melhor. Deixa eu complementar a resposta que eu estava falando aqui, e em cima do que ele está dizendo, assim, eu vejo também, muito importante a questão da qualidade das imagens, né? Hoje, qualquer celular bom e um curso de internet, você aprende a tirar foto legal de apartamento. Ponto. Quando é um negócio fundo grosso, contrata um profissional para fazer, lógico, né? Agora, o mais importante é a preparação do imóvel para as fotos também, né? Preparação do imóvel para as fotos. Muitas vezes o imóvel que está precisando... O imóvel que você mora não é o imóvel que você vende. O imóvel que você mora não é o imóvel que você vende. Nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, você pode alugar a mobília para colocar no apartamento, homestay, mas já tem isso já no Brasil. Homestay, você monta, decora e faz. Então isso é o ponto máximo, né? Mas eu acho também, acho não, a palavra acho horrível, afirmo que você fazer uma mídia, sabe, para divulgar um apartamento, mesmo que seja no WhatsApp e tal, ou no Instagram, não precisa ter tanta qualidade. Você precisa ter informação. Você precisa de ter o material que você vai gravar no YouTube, que vai estar disponível no cadastro de imóvel, as fotos, claro, tem que ser. Mas você está lá fazendo uma visita e tal, gravar um conteúdo. O conteúdo é muito mais importante o conteúdo do que a forma. Perfeito. Sabe? Então eu sou apoiador do que o feito é melhor que o perfeito. E que não tem condições de eu fazer uma coisa bem feita, não é nem perfeita, bem feita, se eu não tiver braço para isso. Como é que eu vou conseguir atender 40 clientes? Não tem como, é impossível. Vou atender mal, vou trabalhar mal. Então, o que o mercado está acontecendo com essa maturidade? O mercado está começando a ver que menos é mais. Se eu trabalho com menos clientes, eu posso fidelizar o cliente, eu posso entregar um serviço de alta qualidade para ele, eu posso estar fazendo com que o mercado tenha mais aceleração nos seus processos, então mais conectado com parceiros. Então, a partir do momento que todo o mercado entender isso, e a gente for trabalhar no modelo MLS, onde cada corretor tem uma ponta do processo, nós estamos no nível americano, canadense. Acabou. E a gente está caminhando para isso a passos largos. E doa quem doer.
quem ficar com a bunda na cadeira não vai ter lugar solto. Não vai. É engraçado, Não vai. tem empresa imobiliária até hoje que é proibido fazer parceria. Tá louco, rapaz. Isso é prestação de serviço proprietário. O Eric tá vendendo apartamento, ele é o dono. Eu sou corretor, eu tenho um cliente. Ele é o dono, eu sou o corretor que tá atendendo ele. Aí você tem um comprador para apartamento, tem um comprador para apartamento do Eric. Não. Pô, eu tô precisando de serviço pro Eric. Só eu que Eu vendo. tô preocupado com a minha carteira, eu tô preocupado em atender o cliente. Esse cara não é um profissional. Esse cara é um atravessador de mercado. Né? Eu acho. Da mesma forma que eu acho também um absurdo, e assim também que é polêmico, isso eu acho um absurdo, é corretor que não tem captação, pegar imóvel de um colega e anunciar para pegar um outro corretor e fazer um thrift. Pelo amor de Deus. Thrift, quadrift. Eu não aceito. Quase uma suruba. Faz uma suruba, porque, cara, olha só, se eu não tenho imóvel, se eu não tenho um comprador, eu não tenho o quê? Eu não tenho nada. Entendeu? Como é que eu faço e as pessoas às quais eu me relaciono fazem? Olha, tem o imóvel, quem tem lá, o Edgar tem o imóvel, dá o telefone dele, liga pro Edgar. Eu fiz agora a venda pra Zuleika, foi assim. A Alex foi lá vender o apartamento dela, e assim vai. Pô, quem é que tem? Eu vou querer ganhar um pedágio por informação. Pelo amor de Deus. Tem um pessoal que fica falando que corretor de imóvel vende informação. Isso é uma mentira. Corretor de imóvel não vende informação. Quem vende informação é espião. Corretor de imóvel vende serviço de qualidade e solução. E no final disso vem um apartamento, ou aluguel, ou venda, ou compra. Mas informação é só lá no FBI, né, da KGB. E isso é legal porque a gente está convergindo até para os pontos que eu já queria comentar com vocês. Então, assim, hoje para vocês, o que é ter um imóvel dentro da imobiliária? Edgar mesmo falou que ele está fazendo cada vez enxugando mais. Então, hoje, para você vender um imóvel, ou você, enfim, botar na posição para atender o cliente comprador, o cliente vendedor, o que é necessário que esse imóvel tenha, na opinião de vocês? Preço, acima de tudo, adequado, a precificação adequada, que você tenha um contrato de gestão para você de peito aberto no mercado a atender esse cliente com toda a agilidade possível e profissionalismo. A documentação, obviamente, tem que estar toda ela penteada, e se houver alguma pendência documental, não é problema, desde que ela tenha solução e seja informada no anúncio público, não no privado, no público, ok? Tá? A apresentação do imóvel é fundamental, que seja muito bem apresentado, inclusive levando outros corretores parceiros, que não só da sua rede, para conhecer esse imóvel, organizando um open house. Fundamental isso. A divulgação plena desse imóvel a todos os pulmões, prestar conta com esse proprietário do trabalho que você vem fazendo, tá? Fazemos as correções de ajustes durante a rota, ou seja, pode ter preço um pouquinho puxado ainda, porque a precificação é tão dinâmica que ninguém é um cientista para encontrar um preço exatamente igual, porque o mercado ele é flutuante, né? Quanto é que vale a ação? Depende do dia também, né? O mercado imobiliário é um pouco menos volátil. E depende muito de conexões com outros corretores e conexões com pessoas. Então, para fechar a minha fala, eu falo pra caramba, né? Não existe imóvel ruim, existe imóvel fora de preço, e imóvel só não vende por dois motivos: precificação e falta de visibilidade. Falta de visibilidade não é só anunciar no portal, não. É você não falar com o teu colega que você tem aquele imóvel, não falar pro mercado que você está aberto a parceria para você atender o seu cliente. E você, Edgar? Não, ele falou absolutamente tudo. Não vai falar mais nada, né? Não, mas tem um ponto aqui que eu fiquei pensando aqui, que é onde o mercado erra demais. Que é o acompanhamento do processo de venda. Que é o quê? Aí a gente volta lá atrás, de ter um CRM, de usar o CRM da forma correta, né? Porque você pode usar de qualquer forma, mas tem a forma correta de utilizar. E o CRM te dá essa base durante esse processo. Então, você consegue ter um acompanhamento com o proprietário e explicar para ele, ó, tá tendo visita, mas tá tendo rejeição por causa disso. Exato. O Ó, que tá cliente batendo tá falando esse preço. tá tendo, exatamente. Então você consegue enxergar e mostrar para ele que às vezes um ajustezinho aqui, um ajustezinho ali é necessário para poder vender. Claro. Mas alguém faz isso? Não faz. Porque fica paralisado. E isso eu já escutei demais de proprietário, exatamente isso, cara. Eu coloco meu imóvel aí, mas eu não sei quantas vezes o cara visitou, o que o cliente tá achando. O cara fica completamente perdido durante o processo. Isso que você falou é importantíssimo, e há uns anos atrás, quando a gente montou a imobiliária para atender as grandes consultoras que chegaram aqui em Vitória, a gente montou, visto que originou até a rede que eu fazia parte, nós montamos a sua imobiliária. Na época foi até um sucesso, a gente vendeu para a Cirela e tal, foi campeão de venda lá no Iguatemi e a Tatiaia lá. E o que acontece? Naquela época,
já estava muito claro que a gente precisava de entender onde é que estava a dor das pessoas. E a dor do construtor era a falta de retorno. Não era nem falta de venda. Então, o que acontece? Olha só, olha como é que tudo se fecha. A indústria de lead. O cara tem 400 imóveis, 500 imóveis, 800 imóveis. Tá? Enfim, pô, você tem informação pra caramba ali. Você tem lead pra caramba. Você precisa de quê? De um sistema para poder controlar isso. Só que você tem muita informação maluca que você não vai aguentar. Você vai ficar maluco. Por quê? Porque você não tem nem o que falar pro cara. Quando você começa a diminuir isso e trabalhar só com contrato de gestão, um contrato que você sabe que você vai vender esse imóvel, o CRM é aqui, ó. É olho no olho, pegar e ligar pro cara, mesmo que olha, Eric, tá horrível, O cara, não negócio tá fica até dando mais nada. orgânico, né? Lógico, o CRM, o melhor CRM tem olho no olho. Claro que você tem que ter o controle, mas pode ser uma caderneta, um papel, um sistema nuclear na NASA, na nuvem, O o que processo é for. fundamental. O que for, tem que ter iniciativa. E iniciativa é informação. Não adianta eu ter um CRM das galáxias que custou 50 milhões de dólares. Não adianta eu ter, se eu não alimento ele, se eu não Perfeito, uso perfeito. ele, e se eu fico paralisado antes do telefone. Os corretores, eles têm pânico de telefone. E agora virou esse negócio de mandar mensagem de áudio do WhatsApp, que é um perigo isso, hein? Eu não aguento ouvir, eu acho um saco. Imagina o cliente, um saco. Então não liga, quer falar comigo? Liga, rapaz, liga pro cliente, fala com ele. O que dá negócio é olho no olho. Chega de ficar mandando mensagem, ninguém aguenta mais. Quando a gente trabalha, inclusive, processo para atendimento de lead, antes do cara mandar a mensagem, hoje ele tem que tentar falar com esse cara pelo menos 3 vezes. Claro, claro. As 3 coisas mais inteligentes inventadas: o meio de transporte, o telefone e o cafezinho. Você telefona pra pessoa, pega o meio de transporte e vai tomar um café E vai com ela. embora. Olha, olha. E, Renato, agora eu vou mudar muito, que eu não vou falar que é uma coisa que me deixa chateado, mas é uma pergunta que eu queria levantar e provocar para a gente começar a avaliar as coisas ao nosso nível de estado. Porque assim, hoje a gente tem o Espírito Santo, que tem uma precificação a nível Brasil, então volta e meia sai alguma coisa que Praia do Canto está em preço parecido com São Paulo. Tem. A gente tem aqui áreas que estão chamando muita atenção, por exemplo, Pedra Azul, que é uma região que chama atenção a nível Brasil, Vila Guarapari, Velha, Vila Velha, Vila Velha. né? E mesmo assim, quando a gente pega num evento a nível nacional, que é o Conecta, eu tive um capixaba palestrando no Conecta, né? Que foi você. A gente só teve um representante. Eu acho né? que até nos anteriores também. Guilherme, né? Guilherme que é autoridade nacional, né? O Guilherme, mas de um tempo pra cá, ele desvinculou do Conecta. Mas ainda a gente continua tendo um. Sim. Né? Então, Você assim, ele foi para São Paulo. será que a gente só tem 1 ou 2 representantes aqui no estado De com capacidade jeito de falar a nenhum, nível nacional? Então, assim, por que a gente não está mais configurado nesse cenário? Por que a gente não está mais exposto nesse cenário? O que vocês acham Eu disso? acho que a gente não está inserido nele, né? Vem muito dessa coisa de não compartilhar, de não trocar É o informação. terceiro problema do mercado. Falta De também de não- cooperação dos corretores. Entendeu? Falta de conversar, tomar café, conversar, falar Então, sobre o mercado. Então, fica todo mundo muito separado, muito espalhado. Eu acho que a gente pode. Isso perde a força um pouco. Afirmo, né? Estava falando sobre isso antes aqui com o Edgar. Edgar, aquilo que nós conversamos aqui, né? Que o capixaba ele tem que ir lá fora ser reconhecido. Ser Incrível valorizado. isso. O Edgar falou isso com muita clareza antes. Então o capixaba tem que ir lá fora para ser valorizado. E o próprio pessoal daqui não valoriza muito quem é daqui. Você vai. As pessoas, pô, mas o cara realmente tem um conteúdo, hein? Vamos ver o que esse maluco tem para falar. E tal. E como tem um monte de gente para falar um monte de coisa, para ensinar muita coisa. Mas o que a gente precisa fazer? A gente precisa se organizar. Eu acho que a gente já está fazendo isso, esse movimento. E a gente vai pegar o apoio da nossa entidade, que é a ADM, para nos apoiar, para buscar isso, para poder começar a cavar as conexões, né? Para a gente poder ter essa projeção. E digo mais, por que não trazer o evento nacional para cá? Claro. Olha que coisa, né? Isso seria muito legal. O que acontece? O Guilherme é um exemplo. A gente já trabalha, a gente fez algumas coisas juntas. E aqui o mercado tinha uma visão dele. Mas quando ele foi para São Paulo, que é o centro, que ele tem que estar lá para estar inserido, né? Porque é um cara grande. Um cara gigante, É. um cara, uma referência no mercado que revolucionou muita coisa que nós estamos falando aqui. Mas internamente aqui, quando Ele foi pioneiro em muita coisa. Foi. E o cara tem muito conhecimento. Tem muito. É inegável qualquer coisa. Um monstro. Mas você vê pouco dele pra cá.
Eu acho que muita gente aqui, às vezes, tem uma imagem errada dele, sabe? Lá fora, não. Lá fora você conversa com qualquer pessoa. O imobiliário, a Gonzaga, que eu fui lá em Curitiba, ela conheceu ele, cara, tinha a visão espetacular do cara. Então, esse negócio, assim, é muito afastado, cada um para um canto, cada um pensando de uma forma, em vez de todo mundo Isso aí. se Pode gerar até conectar. percepções erradas, né? Exatamente. Olha que Então, legal. isso enfraquece a gente como mercado, como mercado forte no cenário nacional. Edgar, você falou tudo agora e vai fechar com chave de ouro tudo que a gente falou. Quando o mercado passar a entender que se nós trabalharmos com um contrato de gestão, com precificação, com ambiente de cooperação, nós deixamos de ser concorrente, nos tornamos parceiros e nós ficamos muito mais fortes e fazemos o mercado muito melhor. É isso que é um processo, que são 3 etapas que vão se concluir. É essa etapa aqui, a profissionalização da ponta da venda lá, né? A gente conseguir ter um serviço de alta qualidade para os nossos vendedores ou compradores de imóveis e a gente poder ter um ambiente completamente aberto de troca de informação entre a gente. Favorável. A gente fala assim, o Edgar não é meu concorrente, ele é meu parceiro. Ele é meu parceiro. Por quê? Porque eu não consigo atender 800 imóveis, 900, eu tenho 20 imóveis, 30. Ele também. Então, quer dizer, tem para todo mundo. Porque não adianta a imobiliária entender, pensar que ela tem lá 300 imóveis na carteira, que ela vai vender aquilo tudo. Não vai vender nada. Vai vender, vai pingar lá. Mas se ela tiver uma carteira muito mais qualificada, ela tem previsibilidade. Talvez de não quanto ela tenha vai vender. recorrência. Vende um aqui, daqui Vai a 2 pingar. meses vem. É sorte, será que eu vou vender hoje? Não sei o quê. Quando você tem um trabalho estabelecido de forma profissional, que você precificou o imóvel, tem todas as cadeias do processo, desenvolvimento, treinamento, lá, você tem a previsibilidade de quanto você vai faturar. Exatamente. Isso é a cereja do bolo. Perfeito. aonde o nosso Quando mercado- entender, eu acho que assim, eu acho que quando o mercado entender que você consegue chegar nessa previsibilidade, vai começar a entender que o processo é importante. Aí dentro desse processo tem um para cá, tem para lá, e é importante passar, entender, fazer ele de bem feito, porque ele vai chegar lá no final. Porque quando o cara tiver a previsibilidade, Já acabou. tudo que nós estamos falando aqui hoje vai contribuir para que o mercado comece a entender esse processo de transformação que está acontecendo. Né? E o mercado ele vai entender como? Vendo. São Tomé. Vê para crer. Ah, porque esses caras estão falando cada um monte de regra, não sei o quê. Olha, vê o que está acontecendo no mercado. Vê a penetração, como que as redes estão se organizando, como que as franquias estão crescendo, como que as empresas estão buscando profissionalismo e conexões, como que os corretores autônomos têm se qualificado, Sim. como que os corretores ruins estão saindo do Saindo. mercado porque não estão passando fome. Não tem almoço grátis, não, tem que meter a cara. Então, essa mudança está acontecendo, o mercado vai perceber e a gente vai bater na tecla, vai bater, até a gente conseguir. E uma coisa que você falou que eu quero aproveitar que essa bola já está alta, que é uma pergunta que eu sempre faço aqui. Corretor, quem investe nele? É ele mesmo ou é a imobiliária? É ele mesmo, lógico. Eu acho assim, É ele. ele tem que partir do princípio que é ele. É ele. Ele. A imobiliária empresa- pode não, até não, dar ferramenta. Não que a empresa não dê o treinamento, não dê o suporte. Eu acho que a empresa também tem que dar o suporte. Eu acho que tem que ser uma coisa muito conectada ali para entender que os dois lados têm a sua relevância, têm a sua importância, têm a sua responsabilidade em fazer o desenvolvimento acontecer. Não, é claro, se o cara está na empresa, a empresa tem que ter estrutura, senão ele não estaria Sim. lá. Ele está na empresa, aquilo tem que estar oferecendo alguma coisa para ele. Mas o corretor, por exemplo, se ele ficar esperando a empresa pagar um curso para ele, para Acabou poder esse aprender, a empresa não sei o quê. Pô, o cara tá trabalhando na célula Mital lá, ele viu uma pós-graduação que ele pode ter um plano, ele vai lá e faz. Vai estudar à noite, vai se ferrar todo, tá, para depois ter a promoção e ganhar uma bolada na frente lá. Então, assim, se eu sou um atleta e eu dependo que o meu técnico treine para mim, para eu ganhar a competição, eu não vou ganhar. Se eu sou um atleta que eu pratico esporte, eu barco a vela, que eu sei que eu tenho que comprar uma vela de carbono para a temporada que vem, que vai custar 10 mil dólares, se eu não comprar, eu não vou ganhar. Se eu sou um corretor de imóvel que eu não invisto no meu visual, que é uma coisa que as pessoas não investem, não coloco uma roupa bacana, não sei o quê, pô, cara, meu mercadoria sou eu primeiro, então tem que investir em si E não é mesmo. roupa cara, é só tá alinhado, né? Claro, lógico, tá alinhado. E a questão da estrutura, óbvio, só vale a pena para um corretor de imóveis, que o corretor é um corretor autônomo, né? O nome já diz tudo, né? Ele se vincular a alguma imobiliária que dê uma contrapartida para ele. O cara vai trabalhar na imobiliária para quê? Pagar a merreca da comissão, não ter nada? Não tem, o cara tem que trabalhar numa empresa que ele ganhe bem e que ele tenha uma infraestrutura de ponta, que ele tenha tecnologia, que ele tenha treinamento. E é um investimento em treinamento.
né? Sim, E ele, obviamente, tem que investir nele. Claro que tem, lógico. Claro. perfeito. Como qualquer profissão. Cara, a empresa do meu pai, a Ricardo Fialho, fez 36 anos ano passado. E ela ficava em frente à escola, eu estava ali no Marista, ficava em frente à escola, então eu saía da escola e vivia muito do tempo que eu tinha fora da escola, ali fora de casa, dentro da imobiliária, né? Então eu tô inserido desde muito tempo ali, então vi passando por muita coisa, cara. Muita coisa. Mas uma coisa que eu percebo que até hoje acontece, sabe o que que é? A esperança que o corretor tem que ele vai dar que a gente chama de pancada, vai fazer uma comissão e vai ficar rico. Sonho meu, sonho meu. Nunca acontece. Lógico. Nunca acontece. Mas ele ainda ele sonha com isso, ele sonha. Não, isso é possível, isso é possível. A profissão de corretor de Depende da imóveis sorte. é a única que pode fazer isso. Mas ele tá ali sentadinho esperando a sorte. Vender, manda pra mim, Deus, É, se eu Ele vender. tá esperando a sorte. Faz não pra você ver. Ele não faz todo o trabalho que ele precisa fazer para encontrar o Isso é mais ou sucesso. menos o seguinte, Edgar, o Mas cara... isso tem 30 anos e não muda. mas tá mudando. O cara tá vendo. Tá mudando porque não tem condições. O cara é plantar uma semente num vaso assim, né? E eu vou mentalizar que vai nascer a planta. Nascer hoje. Pô, rega, bota no sol, coloca adubo. Olha pra Trabalha, ver se tá dando certo. trabalha. Não existe. O único lugar que o dinheiro vem antes do trabalho é no dicionário. Então não existe almoço grátis. O corretor de imóvel que está acostumado, que cai do céu, esse cara não vai ganhar nunca. Aí fala, pô, o fulano tem sorte, hein? O cara fez 40 contatos no dia, gastou sola de sapato, rodou pra caramba, fez não sei quantas visitas, tomou café com fulano, Beltrano, fazendo network o tempo inteiro, conectado, evento, participando de tudo, casamento, batizado, em tempo, tudo, ele vai em tudo. Rodando tudo, em todos os eventos. O cara vende pra caramba, dá sorte, né? Dá sorte. Sortudo, né? O cara tá lá, ó, se conectando. Então, esse corretor representa o velho modelo. O velho modelo que está morrendo, que não cabe mais. Quando Que já morreu. quem tiver a oportunidade de conhecer o modelo da Remax, vou fazer a propaganda desse cara, vai entender como que isso é patente. Porque a Remax traz um modelo americano, que é o mais moderno do mundo, 50 anos. É a empresa que mais vende imóvel no mundo, né? A maior imobiliária do mundo, está na Bolsa de Nova York, um negócio incrível, que aprendeu através de erros e acertos como que o negócio funciona. Então, o profissional que vem para trabalhar na Remax e é treinado, na lata, ele já sabe que isso aí não funciona lá dentro. Então, até para a gente finalizar, eu gostaria muito que você falasse que a Remax ela é muito forte de entrantes, ou seja, aquele cara que não é do mercado. Sim. Ele é o cara que tirou o TTI agora ou quer, aí entra na Remax, começa no modelo e acaba se desenvolvendo, se destacando. Ou seja, não é aquele corretor que se transforma. Esse também tem um sucesso, mas normalmente ele não se adapta ao modelo, porque ele está viciado em algumas coisas, ele sai, mas você tem muito força para esses entrantes. Então, assim, baseado no seu conhecimento, baseado no que você está vivendo na rede, o que você diria para essa galera nova que está entrando agora no mercado de corretagem? O que seria importante para ele, assim? Ah, você vai entrar? Então, cara, presta atenção nisso. O que você diria? Pensar a longo prazo. Tirar o imediatismo. Se a pessoa está entrando hoje na atividade, focando exclusivamente no dinheiro, retorno a curto prazo, fracasso, desilusão, ansiedade, ficar sem dormir, nada. Você tem que pensar o seguinte, eu estou entrando para uma nova profissão, estou me formando numa nova profissão. Quando você vai se formar, por exemplo, eu fiz economia, depois comunicação. Você fica 4 anos na faculdade estudando, para depois sair para ganhar um salário nem tão bom assim. Boa, estagiário não ganha dinheiro. Quando você está estagiário, não dá nem dinheiro. tão bom assim. Né? Quando você vai se transformar num corretor de imóveis, não virá. Né? Quem vira é aquela música do Ney Mato Grosso. Né? Você vai se transformar num corretor de imóveis, você tem um processo de aprendizado. Você precisa ter paciência e recurso financeiro para aguentar isso, o investimento. É uma jornada, né? Quem chega para trabalhar na profissão descapitalizado, sem um dinheiro guardado, sem uma coisa que ele pode dispor de um veículo que ele pode vender, alguma coisa, para ele se manter durante pelo menos uns 8 meses, com tranquilidade, Massa. não entra para a profissão, que você não vai prosperar. Você quer ser próspero, ou você quer pingar uma venda, você quer ser próspero, você quer ganhar dinheiro, morar num apartamento bacana, seus filhos têm intercâmbio no exterior, você quer ter uma vida bacana, colégio particular, então, amigão, é uma universidade. Qualquer que seja, tá? Remax, ou Gabriel, qualquer um,
saiba que você vai demorar 8 meses de muito estudo para você começar a ganhar dinheiro de verdade. Se você estiver preparado para isso, vem de cabeça. Se você não estiver preparado, claro que você vai ganhar dinheiro antes dos 8 meses. Claro que vai. Você pode até fazer uma venda no primeiro mês. Pode dar uma sorte. Seria sorte isso. Tá? Mas pensando a longo prazo, como eu disse, a primeira frase que eu falei, pense a longo prazo. Perfeito. Pense na profissão a longo prazo, encare ela como uma carreira e não como uma bengala, uma muleta. Perfeito. Como uma E possibilidade. tenha né? orgulho de ser corretor de imóveis. Tenha muito orgulho da profissão. Porque muitos corretores de imóveis que não se valorizam têm vergonha de falar que são corretores de imóveis porque não honram a importância que ele tem, que é transformar, cuidar e prover a vida e o lar das pessoas. Tá? Muito bacana a sua frase, Renatinho. Diga, é isso? Completamente isso, né? Assim, Bacana. não é uma possibilidade. Ou você encara ali como uma profissão como outra, um advogado que necessita de estudo, necessita de Investimento, investimento, de atualização, um médico, qualquer coisa. Ou só vai dar certo se cair um raio em você, vai dar sorte. só cai uma vez, né? Se não te matar, É. depois você mais cai, né? Mas não fica. Isso. Acaba ficando Massa. alguns meses e Sai. sai frustrado. É. Né? Sai Falando que frustrado. não é isso, né? É. Gente, esse foi o 5º episódio do Quadra 27, Surra de Conhecimento. Quem assistir e tiver a oportunidade assim, de assistir completo, eu falo para vocês vão aprender muito, porque assim, a gente tem aqui o Renato, que trabalha em rede, e o Edgar, que trabalha hoje, que a gente chama de mercado aberto, né? E os dois com uma visão muito parecida de negócio. Vai sair negócio daqui com certeza, vai sair muita coisa. Estamos no evento de precificação mais tarde, que vai Vamos lá, acontecer hoje Hoje na Admóvel. na Edmóvel. Vai ser muito legal. Obrigado aí, pessoal. 5º episódio do Quadra. Grande abraço para todo mundo. Valeu. Valeu. Um beijo, um queijo a todos. Valeu. Um abraço.